você vai acompanhar em sua Bíblia. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, em algumas traduções, como as correntes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mais uma vez, por favor, curve a sua cabeça. Querido Deus, estamos aqui nesta noite cultuando o Teu nome, bendizendo o Senhor. Aqui já ouvimos muitas mensagens, algumas expressas em palavras, outras em cânticos. E aqui nós chegamos, Senhor, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, para Te bendizer. É bem verdade, Senhor, que em alguns momentos a nossa vida, nós precisamos retomar fatos do passado para tentar projetar alguma coisa para o futuro. Existem alguns momentos da nossa vida que nós precisamos olhar no retrovisor da nossa existência para, Senhor, buscar razões para prosseguir, para continuar crendo e, sobretudo, para não perdermos as esperanças. E eu creio que essa noite, Senhor, o Senhor não vai deixar nós voltarmos para os nossos lares da mesma maneira que nós chegamos. É bem verdade que a minha alma se alegra na Tua presença. E eu sei que, assim como eu, muitas pessoas talvez tenham chegado nesse culto diferente, mas no decorrer deste culto já tem sentido a Tua presença, já tem se alegrado, já tem erguido uma de suas mãos, já tem levantado a adoração ao Senhor. Eu vi e presenciei lágrimas aqui nesta noite, Senhor. Então eu tenho certeza que o Senhor, já visitou pessoas aqui nesta noite com a Tua glória. E é bem verdade que nós queremos, Senhor, que o Senhor complete através da Tua palavra nesta noite. Ó Deus, como é bom nós estarmos aqui, como é gostoso nós entrarmos em Tua presença em adoração, como é prazeroso chegar até a Tua casa e senti-lo bem perto, como é bom, como é gostoso ser renovado, como é bom, Senhor, ser restaurado. E aqui nós chegamos para isso nesta noite. Que o Teu Santo Espírito possa tocar na nossa alma, nosso espírito. Que o Teu Santo Espírito possa nos envolver com a Tua glória, com o Teu poder. Que o Teu Santo Espírito possa caminhar em nosso meio, nos enchendo, nos capacitando. Que através da ministração da Tua palavra, o Senhor nos encha nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Meus amados, todas as vezes que nós abrimos as nossas Bíblias e lemos os salmos, especialmente os salmos que compõem os números do 120 até o 136, 37, nós vamos nos encontrar sempre com o que nós chamamos dos cânticos dos degraus. É uma composição de cânticos, de salmos, de celebrações que os judeus utilizavam exclusivamente para cantar quando eles estavam a caminho de Jerusalém para apresentar o seu culto. E eles iam à casa do Senhor com o coração alegres para se alegrar, para se regozijar,
para enaltecer o nome do Senhor, para oferecer o seu culto. A tradição bíblica ou histórica diz que os judeus utilizavam esses cânticos, que são chamados cânticos de romagem, cânticos de rolagem, cântico dos degraus. São esses salmos que nós acabamos de citar aqui, entre eles está o Salmos de número 126. Esses salmos, quando eu olhava para ele hoje, subiam ao meu coração 3 expressões que eu gostaria de destacar para vocês. Antes de destacar essas 3 expressões que nós vamos extrair desses salmos, eu peço que você, se puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós precisamos entender que existem alguns momentos da nossa vida que o Senhor nos faz analisar a nossa história, analisar a nossa vida, refletir sobre a nossa existência e, consequentemente, quando nós assim nos vemos envolvidos nessas reflexões sobre a nossa vida, não tem condições, é quase que impossível nós não olharmos para o retrovisor da nossa existência e olharmos para o passado. Todos nós sabemos que a vida ou o tempo, ele é composto do passado, do presente e do futuro. Então, quando nós nos vemos envolvidos numa reflexão sobre a nossa vida, naturalmente nós temos que olhar para o passado. Olhando esses salmos hoje, o Senhor me fez entender que ele retrata exatamente isso. Os salmos de número 126 é um convite que o salmista nos faz, para nós entendermos o agir de Deus, basicamente nesses 3 tempos: no passado, no presente e também no futuro. De forma bastante clara, objetiva, pedagógica, fácil de você entender. A primeira expressão na tradução que nós carregamos, que é a Almeida Revista Corrigida, ela já traz uma expressão que denota tempo. A expressão é a seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam. A primeira expressão que nós extraímos daqui é a expressão quando. A expressão quando já dá a ideia de tempo. E aqui nós percebemos claramente que a ação de Deus, ela dá a ideia de que ela aconteceu no passado, até pela própria conjugação verbal. Observem, o texto diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam, ou os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então aqui, o salmista faz uma análise do que havia acontecido no passado. Ele se recorda do cativeiro, ele se recorda que o povo do Senhor foi para o cativeiro. Lá eles sofreram, lá eles foram praticamente aculturados, eles eram desprezados, eram forasteiros, eram pessoas sem pátria. Todas as vezes que o povo do Senhor, o povo de Israel, ia para algum determinado cativeiro, eles sofriam bastante. Então não é difícil da gente imaginar que o retrato que o salmista traz para nós do passado era um retrato onde que o povo de Deus, os judeus, os israelitas, eles de alguma forma tinham caminhado, tinham passado por algum juízo divino, tinha passado por alguma punição, tinha passado por algum contratempo, por alguma prova, por alguma luta. Mas o interessante é que o salmista, ele olha para o passado com bons olhos. Ele olha para o passado não com um olhar de derrota. Ele olha para o passado não olhando as coisas ruins que aconteceram. Ele olha para o passado não com pessimismo, mas ele olha para o passado e vê Deus agindo no tempo. A primeira coisa que ele diz: quando o Senhor nos trouxe, ou trouxe o seu povo do cativeiro,
Ele está dizendo aqui que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que agiu, foi o Senhor que operou. E eu acho isso extraordinário. Na vida cristã, nós precisamos olhar para o retrovisor da nossa existência e ver Deus agindo na nossa história, e ver Deus agindo no nosso passado. O nosso passado não é para te condenar, o nosso passado não é para te trazer tristeza, o nosso passado não é para te trazer sofrimento, o nosso passado não é para você se entristecer, para você se amargurar. Pelo contrário, a pessoa que tem Jesus, a pessoa que crê na palavra, ela precisa olhar para o passado e ver Deus agindo na vida dela. Ela precisa olhar para trás, para aquilo que já passou, e entender que se você chegou até aqui, é porque a boa mão de Deus tem te guardado, tem te abençoado. Então nós não podemos olhar para trás e ver somente as coisas ruins. Eu estou falando numa linguagem bastante acessível a todos, para que você entenda que às vezes muitas das nossas reações, muito dos nossos comportamentos, muitas coisas que acontecem no presente é resultado de um passado complicado, de um passado difícil. Mas eu quero te convidar nesta noite para você olhar para esse cântico, para você olhar para essa expressão de louvor e entender que o Senhor fez, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem agiu. Ah, pastor, é porque o Senhor não sabe da minha história. Eu preciso te dizer, se você está aqui nessa noite, é a maior prova de que o Senhor fez algo maravilhoso na sua vida. Eu estava ouvindo aqui o nosso irmão Eliezer trazendo um pouco do relato. Se abríssemos aqui oportunidades para dizermos alguma coisa do nosso passado, certamente alguém iria dizer: olha, o meu passado foi um passado difícil, foi um passado longe dos caminhos do Senhor, foi um passado de muita frustração. Eu sei, se nós abrimos o livro da vida de algumas pessoas aqui nessa noite, você vai encontrar um passado de fracasso, um passado de miséria, um passado de abusos, um passado de traumas, um passado de coisas ruins, um passado de muita humilhação, um passado de muito desprezo. Mas eu quero que você troque os seus olhos nessa noite, ou melhor, que você troque o seu olhar nesta noite e olhe para o passado e entenda que é mesmo que você tenha enfrentado dias difíceis, dias de cativeiros, dias de humilhação, se você está aqui nesta noite, é porque o teu Deus te segurou pelas tuas mãos e te sustenta com a testa da tua justiça. O salmista, ele olhava para o passado e não via o cativeiro. Ele olhava para o passado e via Deus fazendo. Ele olha para o passado e olha e diz assim: quando o Senhor, eu gosto disso porque o Senhor fez. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Tem algumas traduções que dizem assim: olha, nós estávamos tão alegres que nós não estávamos acreditando no que foi que aconteceu. Aí ele continua: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Então a primeira coisa que eu quero destacar, a primeira expressão que eu quero destacar é que o Senhor fez. O Senhor fez, o Senhor fez grandes coisas. É por isso que nós estamos alegres. Estou com tanta graça de Deus que está por aqui, ó, de tanta alegria na minha alma que eu sinto nessa noite. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Versículo de número 3.
Ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu não sei se vai ferir você nessa noite, mas isso não é jargão, mas é preciso falar, talvez para essa pessoa que está do teu lado aí, diga para ela: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Diga aí para alguém da sua família: grandes coisas fez o Senhor por nós. Talvez aqui muitas pessoas foram desenganadas pelo médico, mas hoje você tem coragem de olhar para alguém da sua casa e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Consegue, Robson? Grandes coisas fez o Senhor por ti. Isso renova a nossa alegria. E é por isso que o salmista diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Deixa eu liberar uma palavra para o seu coração. Ei, não é pecado você sorrir, não. Não é pecado você ser feliz, não. Não é pecado você se alegrar, não. Não é pecado você cantar, não. Em todo tempo a sua boca tem que ter louvores, porque o coração alegre, ele louva o nome do Senhor. Deixa eu liberar essa palavra para você. Diga bem forte: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu estou cheio da graça de Deus nessa noite. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando o diabo tentar te entristecer, você diga: grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando alguém te acusar, você diga: grandes coisas fez o Senhor por vós. Quando as portas se fechar, você diga: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ai, como a suídequens. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Versículo de número 4. Se você olha para o passado e vê que o Senhor fez, eu preciso que você olhe para o versículo 4. Oh glória! O versículo 4 diz: faze-nos regressar outra vez. Aí eu quero que você grave isso. Se o Senhor fez, o Senhor faz. Se o Senhor fez, o Senhor faz. Se o Senhor já fez, o Senhor faz. Faze-nos. Eu gosto dessa tradução que ele diz: faze-nos regressar outra vez. Do cativeiro, Senhor. Ai, como a suídequeis. O Senhor falou que tem renovo para você. Então, se Ele fez, Ele faz. Se Ele fez, Ele faz. Se Ele fez, Ele faz. Só que quando Ele faz, quando Ele faz outra vez, Ele faz de forma diferente. Eu explico isso bem rápido. O salmista diz: faze-nos regressar outra vez, Senhor, como as correntes do sul, ou como as correntes do Negueb. Depois você dá um Google e pesquisa em casa.
Mas o que são as correntes do Negueb? O Negueb é a região sul do deserto da Palestina. É uma região que faz divisão entre a Terra Santa e o Egito. Quando os comerciantes iam tanto para o Egito quanto regressando para Canaã, alguns cortavam o caminho por a região do Negueb. O Negueb, irmão, é uma região árida, muito seca, muito improdutiva. No Negueb, em determinadas épocas do ano, não dá nada, é um deserto árido, completamente improdutivo. Mas o interessante é que durante uma determinada fase, acumulam-se pequenas quantidades de águas em poços. E as águas são acumuladas nesses poços. E os viajantes passam pela região do Negueb para comércios, para vendas, para trazerem sementes, coisas que eles traziam do sul para o norte, ou do norte para o sul da Palestina. E eles passavam por essa região desértica. Pense comigo, um lugar árido, sem vida. E a tradição diz que os comerciantes vão passando, eles vão caminhando, eles vão trazendo consigo sementes. Uma terra árida, uma terra difícil, uma caminhada complicada, cheia de desafios. Não é um lugar plano, não é um lugar fácil de se caminhar. Os camelos, outros animais passam pela região do Negueb com muita dificuldade. Mas numa determinada época, até porque nós somos, a natureza é dividida em estações, vão se acumulando, irmão Oscar, pequenas quantidades de água em poços. Mas de repente, no norte, há um movimento na natureza, e aquelas poucas nuvens evaporam e vão formando ali partículas de água, de chuva, e de repente cai uma pouca quantidade de água. Um lugar árido, um lugar difícil, passagem de muitos comerciantes, um lugar complicado de passar. E a história diz que os comerciantes passam carregando aqueles camelos cheios de semente. E conforme eles vão passando, eles vão caminhando, e aquelas sementes vão caindo na terra, vão caindo no solo. Um solo seco, um solo árido. Mas de repente, em uma determinada estação da natureza, poucas águas evaporam e vai batendo naqueles poços, pouca coisa. Mas de repente, aqueles poços cheios de água vão formando torrentes, vão formando correntes de água, uma corrente de água que parece uma enxurrada tremenda, e aquela água vai descendo, parece que vem limpando tudo, parece que vem trazendo uma grande destruição. Imagine comigo morros, imagine comigo um lugar árido, difícil, um morro terrível, mas durante aquele morro vem descendo aquela água, e aquela água vem descendo, jorrando, limpando, parece que vem destruindo tudo. As pessoas correm, se abrigam. Quem estiver ali naquele momento precisa procurar um lugar de abrigo, porque as águas vão descendo e parece que vem uma destruição terrível sobre aquele lugar. Mas quando vem a estação da primavera, as sementes que caíram no caminho, as sementes que caem das embarcações daqueles comerciantes vão se espalhando, e a água, irmã Cícera, vai jorrando, e vai trazendo, e vai limpando, e vai jogando, e vai acumulando. Aquelas sementes vão acumulando, parece que é uma destruição terrível. Mas vem a primavera, e quando a primavera chega, a região do Negueb é a região mais bela que existe. Flores, as melhores e mais belas flores estão no Negueb. Mas no início, meu Manuel, é uma trajetória difícil. No início, é um lugar complicado.
É por isso que o salmista diz assim: faze-nos regressar outra vez, como as correntes do sul, como as correntes do Neguebe. Ele está dizendo assim: olha, vai vir tempos difíceis, eu vou caminhar com lágrimas, com sementes, eu vou caminhar em uma situação muito complicada, mas eu sei que a primavera de Deus vai chegar, e quando ela chegar, vai brotar flores bonitas, frutos belos. Eu preciso que você dê um Google, para depois você perceber, mas eu quero lembrar para você que o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que faz, e Ele te traz aqui nessa noite para dizer: olha, eu tenho um tempo novo para a tua vida, eu tenho um sorriso programado na minha agenda para a tua casa, a sua família vai voltar a sorrir novamente. Por favor, de pé. Deus fez, Deus faz. Versículo de número 5: os que semeiam em lágrimas, oremandequemes. Os que semeiam em lágrimas, irei comando é fácil e decai. Tem uma agenda de renovo para a tua vida. Tem uma agenda de restauração para a tua vida. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. O verbo está num gerúndio, mas tem uma expressão no futuro que diz: voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu faço uma oração bem rápida para você nessa noite, mas eu trago no meu coração a certeza: o Deus que fez no passado, Ele vai fazer no presente coisas maravilhosas. E o meu futuro, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, trazendo consigo os seus molhos. Deixa eu orar por você. Eu quero orar pela sua vida bem rapidinho. Já deu 8 horas, eu quero orar pela sua vida. Aqueles que sentem nessa noite que precisam de um renovo de alegria na tua alma, venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, vai voltar com alegria. Vai voltar com alegria. Vai voltar com alegria. Tem alegria agendada para a tua casa, viu, minha irmã? Tem alegria agendada para a sua família, viu, meu irmão? Não fique triste, não fique desanimado. Você vai clamar nesta noite. Você vai dizer com toda a autoridade: grandes coisas fez, grandes coisas faz, e grandes coisas fará o Senhor na minha vida. Grandes coisas fez, grandes coisas faz, e grandes coisas fará. Jesus pode curar você nesta noite, viu? Jesus pode restaurar a sua saúde nessa noite, viu? Jesus pode arrancar de uma vez por todas essas dores que têm levado o seu sono, madrugadas compridas, longas, mas nesta noite eu creio que o Espírito do Senhor está dizendo: Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Quantos acreditam nisso? Deixa eu ver. Prepara para adorar a Jesus. Prepara para adorar a Jesus. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Eu preciso que você se alegre comigo nessa noite. Você sabe por que o Neguebe fica tão bonito? Você sabe por que o Neguebe fica tão florido? Você sabe por que o Neguebe fica tão lindo, tão maravilhoso? Porque o nosso Deus, Ele é especialista em fazer coisas grandes. Ele é especialista em fazer coisas extraordinárias.
O nosso Deus, Ele é especialista em realizar milagres. O demanda é fácil e de queimos. Levante as suas mãos, levante a sua mão, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, essas pessoas que estão aqui nesta noite, Senhor, muitas pessoas estão em lágrimas. Oh, meu Deus, muitas pessoas estão chorando porque, Senhor, estão caminhando, ainda estão indo, ainda estão no caminho de ida. Mas eles vão voltar, trazendo consigo seus molhos, trazendo consigo a alegria no rosto, trazendo consigo a alegria do Espírito, trazendo consigo o renovo espiritual, trazendo consigo a alegria da alma, trazendo consigo o desejo de vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. Demanda fácil e de queimos. Isso, Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus. Isso, Jesus, renova Jesus, renova Jesus. Demanda fácil e de quem a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Levante a sua mão e exalte a Jesus. Deus e glorifica. Ele é Deus. Se não fizer, aleluia, Jesus. Ele é Deus. Se a porta abrir, glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus. Exalte o nome de Jesus. Seja renovado aí, meu irmão. Seja renovado aí, meu irmão. Isso, se alegre na presença de Jesus. Aguilar, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas faz o Senhor por nós. Ele é Deus. Aleluia. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Eu não adoro pelo bendito que Ele seja faz. o nome do Senhor. Eu adoro pelo que Ele é. Bendito seja o nome do Haja Senhor. o que houver, sempre serás Deus. Aleluia. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Aleluia. Meu irmão, o passado não é um cativeiro para você. A sua história não pode ser um cativeiro para a sua família. Tem pessoas que até hoje não conseguiu romper com o passado. O passado de lágrimas, o passado de grandes angústias. Mas nessa noite o Espírito do Senhor tem uma proposta diferente para você. Ele quer que você volte a sorrir. Ele quer que você volte a se alegrar. Ele quer que você volte a ter no seu rosto aquele sorriso espontâneo. Ele quer que você seja restaurado, quer que você seja restaurada. Eu estou vendo algumas pessoas aqui recebendo essa palavra nesta noite. Ele fez, Ele faz e Ele fará coisas grandes em sua vida. Alguém deseja entregar a sua vida a Jesus? Anamande fácil de queimos. Se alguém deseja, sinalize assim com a mão. Anamande fácil de queimos. Irei comande fácil.
Quantos podem exaltar o nome de Jesus? Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Em nome de Jesus. Tome, por favor, o seu assento. Bem rapidinho. Igor. Bem rapidinho. Uma mensagem de celebração. O Senhor fez. O Senhor faz. O Senhor fará.